Então, e se em 1971 alguém te dissesse que esse jogo, o primeiro jogo lançado na história, evoluiria tanto que em 2023 se tornaria isso? Não é o mesmo jogo, mas é assustador como os jogos têm evoluído nas últimas décadas, saindo de gráficos simples para uma coisa que beira a realidade. Mas além disso, o que mais me impressiona é como algo tão simples e feito justamente para você se divertir se tornou algo tão pesado. Se antes jogar um jogo te deixava feliz, você ficava alegre quando zerava aquele jogo, o seu jogo favorito, hoje você termina um The Last of Us da vida e sai com no mínimo uma depressão. Os jogos narrativos passaram a dominar o mundo nas últimas décadas. Se antes você jogava pra se divertir e passar o tempo, hoje você joga pra saber o que acontece na vida dos personagens, o desfecho daquela história, o que acontece com aquele protagonista. Não é mais a mesma coisa. A forma como os jogos saíram de um simples videogame de apertar botões pra um filme completamente narrativo, jogável, onde tudo que acontece na tela tem algum motivo específico, é impressionante. E hoje, em 2023, o que mais tem por aí são esses jogos, onde o objetivo principal de cada um é te fazer sentir na pele o que cada personagem da tela sente. Seja alegria, felicidade, tristeza ou angústia. Eles fazem isso muito bem, e é desses jogos que eu vou falar nesse vídeo. Antes de tudo, a gente precisa saber que essa onda de jogos narrativos não é de agora. Praticamente o primeiro jogo com essa pegada é esse jogo aqui, e ele foi lançado em 2010. Mas foi em 2013, quando The Last of Us foi lançado, que essa moda começou. E vamos ser sinceros, dá pra entender muito bem o motivo. The Last of Us é um jogo completamente diferente pra sua época. Sabe, eu me lembro da primeira vez que eu vi esse jogo, eu não tinha videogame, eu assisti tudo pelo canal do BRK Edu, e pra mim foi algo completamente novo. Se você não faz ideia de que jogo é esse, eu sinto te dizer, mas você está perdendo uma das obras-primas do mundo dos games. A forma como esse jogo conta a história de Joel e Ellie é sensacional. No mesmo tempo que você se sente em um jogo, você também se sente em um filme. Todas as cenas, cutscenes, conversas, tudo ali é encaixado perfeitamente pra te prender na história. Você consegue sentir tudo que o Joel sente pela filha dele. Você entende o lado dele e você também entende o lado da Ellie. É como se você se conectasse com aquele mundo apocalíptico e com os personagens. E juntando tudo isso, você entende que aquilo não é só um jogo. Ele quer transmitir alguma mensagem de amor, de ódio ou de desconfiança. Esse jogo foi feito pra ser assistido e não jogado. Só que é aqui que tá o problema. Sinceramente, eu poderia tranquilamente colocar esse jogo na TV e assistir como se fosse um filme, porque ainda assim eu me conectaria com os personagens. Essa é a proposta dele. Apesar de tudo isso, muita gente critica The Last of Us por ter cenas demais, ter mais história do que gameplay. Mas se esse for o seu caso, é só você não jogar. Porque a proposta desse jogo é justamente essa. Seria irônico pedir pra um jogo narrativo não ter narrativa. Mas o fato é que depois de The Last of Us, o mundo dos jogos mudou completamente. Todo mundo viu o sucesso que foi The Last of Us, tanto que recentemente o jogo ganhou uma adaptação em live action. Depois de 10 anos do seu lançamento, ele ainda faz sucesso. As empresas, vendo isso, investiram cada vez mais nessa pegada de jogo, com uma narrativa profunda, com histórias bem desenvolvidas, cutscenes tão lindas que beiram a realidade. Foi daí que surgiram jogos como Red Dead Redemption, Uncharted, Horizon Zero Dawn, The Witcher, God of War 4, God of War Ragnarok, Red Dead Redemption 2, The Last of Us Part 2 e vocês me entenderam. Todos esses jogos, apesar de serem muito diferentes, possuem uma coisa em comum: a maneira com a qual eles contam as histórias. Todos eles conseguem te fazer sentir dentro daquele universo. Todos são ricos em detalhes. Você é apresentado a um universo completamente diferente da realidade, mas que ainda assim te faz querer saber tudo o que acontece ali. Em God of War, por exemplo, a gente saiu de uma saga em que o foco era muito mais nas batalhas e na gameplay, para uma saga em que o foco se tornou a narrativa da história. E por mais que a história da primeira saga seja muito boa, é inegável que a segunda te prende muito mais, justamente por ser esse o foco. Mas por que só agora os jogos passaram a ter essa pegada mais narrativa? A gente não percebe, mas a verdade é que eles sempre tiveram isso. Desde os primeiros jogos do mundo, a gente era apresentado a um mundo completamente único, com personagens únicos. A diferença é que a gente era criança. Quando eu ligava um videogame, eu só queria saber de jogar. Eu não queria ficar vendo ceninha, personagem conversando, eu só queria jogar. E por causa disso, eu, assim como quase todo mundo, pulava todas as cenas do jogo. Não assistia uma cutscene. E por causa disso eu não fazia ideia do que se tratava a história daquele jogo, e eu nem me importava, eu só queria jogar. Mas acontece que isso foi há muito tempo. O tempo passou e a gente cresceu. Hoje, quando você liga um jogo, a primeira coisa que você vai notar nele é a qualidade gráfica, os detalhes do ambiente, a iluminação, os sons, tudo. Hoje você não quer apenas jogar, você quer admirar aquilo que está jogando. Em geral, nós paramos de pular as cutscenes, as cenas dos jogos, começamos a prestar mais atenção na história e nos detalhes. Ainda mais agora que os jogos são dublados. Eu não tinha esse luxo na minha época, nem legenda tinha. Então os jogos, querendo ou não, já eram narrativos antes. A diferença é que o público cresceu em idade.
Então agora faz sentido as empresas focarem mais na narrativa ao produzir um jogo, porque não é mais como antigamente, quando todo mundo pulava cenas. Hoje as pessoas querem realmente saber a história daquele personagem. Por exemplo, o que aconteceu com Kratos no final de Ragnarok? O que aconteceu com a Ellie depois que perdeu tudo? E a Abby, cadê ela? Será que o gatinho vai conseguir retornar à sua família? Ethan tá vivo? O que vai acontecer no próximo The Witcher? No próximo Uncharted? No próximo God of War? Bom, eu não sei. E é isso que torna os jogos narrativos tão bons. Sabe quando você e seu amigo começam a discutir sobre algum jogo? Hoje, quando você menos percebe, você nem está mais discutindo sobre o jogo em si, e sim sobre a história dele. Eu me lembro muito bem que quando lançou God of War Ragnarok, eu tava doido pra saber o que aconteceria na história. Eu não tava nem aí pra mecânica de jogo, os novos recursos ou até mesmo novos golpes de batalha. Eu só queria saber sobre a história. Como seria a luta do Kratos com o Thor? Será que ele iria levantar o Mjolnir? Tipo isso, cara. Essa é a diferença de um jogo com pegada narrativa pra um jogo mais normal. Mas não acaba por aí. Sabe aquele tipo de jogo mais normal? Aquele jogo que você joga sabendo que é pra se divertir? Você só quer jogar, independente da história. Você não se importa com os personagens ou os detalhes do jogo. A única coisa que você quer é jogar. Esse é o tipo de jogo que você sabe que enquanto você estiver jogando, você vai se divertir. Agora, se você joga um The Last of Us Parte 2 da vida, por exemplo, você termina o jogo parecendo o Alan Zoka. Eu não consigo nem falar, mano. Nossa, eu tô feliz que acabou, mano. A sensação não é de alegria. Você se apegou tanto aos personagens que você sente a dor de cada um. E quando você finalmente termina, a sensação é de vazio. E isso também acontece com God of War Ragnarok. Você acompanhou tanto a jornada do Kratos desde o início, que quando você percebe que no final, tudo o que ele queria, ele conseguiu, você fica feliz. Você se emociona. Eu não vou mentir, eu chorei no final desse jogo. É o que acontece quando você entende a história e a mensagem que aquele game quer passar. No fim de tudo, foi mais uma experiência cinematográfica do que realmente uma gameplay. Bom, eu quis comentar sobre esse tema. É algo que eu penso sobre os jogos antes mesmo de eu ter criado esse canal, porque a minha infância foi marcada por esses jogos, principalmente The Last of Us, que pra mim é de longe o melhor jogo com pegada narrativa que existe. Mas enfim, muito obrigado por ter chegado até aqui. Tem mais vídeos na tela, caso você queira assistir, tá? Assista, por favor. Muito obrigado e até a próxima.